estamos em Tua presença para recebermos do Senhor, para estarmos, Senhor, cultuando o Teu nome, nos alegrando no Senhor, mesmo diante dessa situação, mas entendendo que Tu és o governador, Pai, de todas as coisas. Tudo está em Tuas mãos. Nós não estamos sós, não estamos abandonados, mas estamos sob o Teu cuidado, Senhor. Quer vivamos, quer morramos, Senhor, somos do Senhor. Obrigado, Senhor, por esse tempo. Pedimos perdão, Pai, dos nossos pecados e que o Senhor nos ajude a entender e a aplicar a Tua palavra ao nosso coração com alegria e com gozo. Que possamos, nesse tempo, Senhor, estarmos alegres no Senhor, vendo o cumprimento das Tuas profecias, vendo, Senhor, a Tua manifestação, Pai, para a volta de Cristo, para buscar a Sua igreja. Nós Te louvamos e Te agradecemos e também pedimos por aqueles irmãos nossos que não puderam entrar, não puderam ter acesso, por um motivo ou outro, que o Senhor os abençoe, os fortaleça, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Bom, nós estamos vendo o nosso tema, a eclesiologia, e desde o... Desliga seu microfone aí, por favor. Desligou, não, desligou agora. Não, é desligar o microfone, você saiu. Então, nós estamos vendo o nosso tema geral, a eclesiologia, e da última escola para cá, nós temos visto a questão do culto, né? Nós temos tratado do culto, né, que é um tema central a eclesiologia, porque sem o culto não há igreja, e igreja existe por causa do seu culto, né? O culto a Deus. Então, nós temos caminhado, né, na questão do culto. E vivo nas aulas passadas os requisitos básicos para a adoração. Nós tratamos disso aqui, nas duas aulas passadas. Hoje nós vamos tratar sobre os elementos do culto, né, que são essenciais ao culto. Alguns não são tanto essenciais, né, mas alguns são essenciais. Sem esses elementos, também não há culto. Não é? Então nós vamos estar tratando sobre isso. E o nosso texto básico é o mesmo texto das nossas aulas anteriores, né? Romanos capítulo 12, verso 1, que diz: portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Né? E Paulo vai acrescentar mais uma coisa aqui: e não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É interessante, irmãos, a gente observar esse segundo versículo aqui, dentro do contexto do culto, do contexto da igreja, e entendermos que a manifestação de Deus, claro que ela não vai se limitar à igreja, ao culto em si, mas também nós não podemos deixar de entender que é também no culto onde Deus manifesta, não é, a sua boa, perfeita e agradável vontade. O culto, essa celebração em conjunto como o corpo de Cristo, também há ali a expectativa de que Deus se manifeste de tal forma, não é, que nos impacte com a sua presença, com a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Então, a gente também não pode perder essa perspectiva. Né? O culto também, ele traz essa ideia de... Ele lança na pessoa que cultua essa expectativa da intervenção de Deus. Não é? Então, todo culto, né, para nós deveríamos ter essa expectativa da intervenção de Deus em nossa vida, não é? Nos fazendo a sua boa, agradável e perfeita vontade. A questão é como nós vamos interpretar essa boa, perfeita e agradável vontade de Deus, que, no geral, né, ela vai de encontro à nossa vontade. Desculpa, ela vai de encontro às nossas motivações. E ela vai de encontro, não é? Muitas vezes, ao nosso querer. Mas também, muitas vezes, ela comunga com as nossas expectativas, com as nossas emoções, com as nossas vontades, com o nosso querer, quando eles estão de acordo com as Escrituras. Não é? Então,
Então, quando nós tratamos do culto, nós temos que ter essa perspectiva. Nós temos que ter essa expectativa. Deus vai falar comigo. Deus vai intervir em minha vida. Deus vai renovar a minha alegria, o meu gozo. Deus vai ouvir o meu clamor. Deus vai ouvir, né, os meus lamentos e vai responder. E vai responder. Então, essa expectativa, não é, que nós devemos ter no culto. Deus vai falar comigo. Deus me chamou para ouvir sua voz. E ao ouvir sua voz, ela vai trazer consolo, conforto, disciplina, exortação, né, juízo. Não é? E isso é muito interessante. Né? Isso é muito interessante, a gente ter essa noção. Por isso que Paulo fala, né, que o culto ele é um culto racional. A gente pensa para cultuar. Pensa em que parâmetros? Nos parâmetros da revelação de quem é Deus. O culto racional é aquele culto que entende quem é Deus e que sabe, e que entende quem nós somos e qual é a nossa postura diante de Deus. Então, ele se torna racional por causa disso. Eu sei a quem eu estou adorando, por que eu estou adorando e quem é aquele que eu estou adorando. E qual é a minha postura? Eu sou um necessitado diante dele. Isso é o culto. Esse é o culto. Então, o culto, irmãos, ele tem elementos básicos, não é? Quando nós falamos em elementos básicos, são itens que não podem faltar ao culto. Em hipótese alguma, deixou de ter algum desses, alguma dessas ações durante o culto, deixou de ser culto. Passa a ser uma reunião, né, como uma reunião qualquer. Então, quais são os elementos básicos do culto? Nós temos aqui, nós temos aqui pelo menos 4 elementos básicos, né, que devem ter no culto, no processo do culto. Nós temos o primeiro, a instrução, que é a pregação da palavra de Deus. Isso é uma coisa sine qua non, não pode haver culto, não é? Sem que não haja a palavra de Deus. Ela tem que estar presente, ela tem que ser o centro, ela tem que ser a coroa, não é, de todo culto, não é? A instrução que vem pela pregação da palavra de Deus. Nós temos a oração, né? É importantíssimo isso, é um elemento básico do culto, é a oração. O terceiro elemento é o louvor, né? E nós sabemos disso, né? Está em toda. Nós vamos entrar em cada um desses temas aqui e vamos ver que o louvor ele está em todos os aspectos da Escritura, desde a criação até Apocalipse, não é? Ele, 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 ele é um coro por trás da Escritura que celebra, não é, a pessoa de Deus, não é? Ele é esse coro, não é, que caminha, né, com a história bíblica de Gênesis a Apocalipse, louvando, engrandecendo e adorando o Senhor, né? E por fim a Santa Ceia, né? E por fim a Santa Ceia. Então, são elementos do culto. O batismo também faz parte, né? Mas o batismo não é um elemento do culto. Não é? O batismo é uma ordenança, assim como a ceia. Mas a ceia entrou porque nós temos o hábito, não é? De pelo menos a cada 2 domingos estarmos celebrando a ceia. Nós não temos o hábito da celebração do batismo. Né? Ele acontece porque é uma ordenança, mas ele acontece de forma, não de uma forma tão corrente como a ceia, não é? Mas esses são os 4 elementos básicos que devem haver no culto: a pregação, a oração, o louvor e a ministração da Santa Ceia. Sem esses 4 elementos presentes no culto, não é? Eles deixam de ser culto. Se não estão presentes no culto, né, não é culto. Né? Não é culto. Então, Paulo fala que o nosso culto é racional porque ele está alinhado nesses trilhos, não é? Pregação da palavra, não é? A oração, não é? Nós temos o louvor e nós temos a Santa Ceia. É interessante isso, que lá em Atos capítulo 2, né, há um texto, nós vamos também passar por ele aqui, mas eu vou comentar aqui, né, aqui antes, para mostrar, né, como essa verdade era comum, não é? Era comum na igreja, não é? E fazia parte do seu dia a dia, né, da sua vida, né, eclesiástica, né? Da sua vida doutrinária, da sua vida como igreja, como culto. Olha só o que está em Atos 2, 42. Né?
e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Aqui a gente pode pensar na pregação, na instrução, é um fato isso aqui. Na comunhão, isso aqui, a igreja não pode deixar de ter comunhão, é um fato, por isso que nós estamos sofrendo com esse fechamento das igrejas, porque essa comunhão online, ela deixa muito a desejar, não é uma comunhão presencial, onde todos estão reunidos, cantando e louvando o Senhor, orando em conjunto, não é? No partir do pão, aqui é a ceia, e nas orações. Então, aqui estão os elementos, não é, que pontuam, que definem, que conceituam, que apontam que há culto na igreja, que é um culto, não é? Esses elementos aqui, não é? É interessante também, o autor aqui não colocou, mas é também interessante colocar aqui a questão da comunhão, né? Seria aqui o quinto elemento aqui, né, na nossa aula de hoje, a pregação, a oração, o louvor, a Santa Ceia e a comunhão. Então, sem esses elementos, né, nós não temos culto. Nós temos uma outra coisa. E mesmo assim, irmãos, nós precisamos também entender cada um desses elementos para discernir se o culto é verdadeiro ou se o culto é falso. Isso é muito importante para os nossos dias, e não só para os nossos dias. Também no percurso da história da igreja, né, muitos falsos profetas têm se levantado, né, trazendo, né, um falso culto, né, e muita gente cai nesse engano aí. Então, nós vamos começar a ver aqui a instrução. Desde o começo, a instrução, isso é, a pregação, o ensino, a exortação, a disciplina da igreja, foi um elemento vital para a vida da igreja. Então, sempre, 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 sempre. A palavra de Deus, ela sempre teve a prioridade, né, com relação ao culto e à igreja. Né? Sempre. Ela é o centro. Ela deve ser o centro. Né? Deus havia dado as Escrituras com o propósito de ensinar o povo a trazer a maturidade. Então, Deus disciplinou o povo por meio da sua Escritura para trazer esse povo à maturidade. Maturidade para cultuá-lo, para ter comunhão com ele. Porque comunhão é um culto, irmãos. Comunhão com Deus é nosso culto com Deus. Não é? É interessante que 2 Timóteo 3, 16 e 17, né, você pode, se você tiver com sua Bíblia aberta aí, né, esse texto também é muito interessante, e vai falar a respeito do propósito, né, da instrução, né, da pregação, da palavra de Deus. Né? 2 Timóteo 3, 16 e 17. Isso aqui é 1 Timóteo, não? Não é segunda, não. O texto aqui é 1 Timóteo. Não, é 2 Timóteo mesmo. É, 3,16. 3,16. Pode ler, por favor, Rafael. Pronto. Qual é o foco aqui que Paulo está trazendo para Timóteo, para ele passar para a igreja de Éfeso? A instrução, irmãos. A instrução segundo a Escritura. Então, é fundamental isso aqui. É prioridade na igreja ela tratar com seriedade, né, com profundidade, não é, a questão da pregação da palavra de Deus. O ensino, não é? Nós temos aqui algumas consequências, né, do que Timóteo, tá? Do que Paulo está ensinando aqui a Timóteo no 2 Timóteo 3, 16 e 17. A primeira aqui é o ensino. O ensino para a igreja é um antídoto contra as falsas doutrinas. Então, se você é bem instruído na Escritura, não é? Aonde você for, o culto que você for, não é? Você vai perceber, né, se esse culto está, se a pregação está de acordo, está em comunhão com as Escrituras. Se não tiver, você pode pedir licença e sair.
Isso é o que você deve fazer. Porque se não tiver de acordo com a Escritura, irmãos, não é culto, é outra coisa, é outro movimento, é outra ação. Então, a primeira coisa aqui é que vai te dar capacidade, vai te instruir a discernir se aquele culto é falso ou verdadeiro, não é? Não é? Vai te dar também capacidade de perceber, né, se a doutrina é verdadeira ou se a doutrina é falsa. Então, isso é muito interessante para nós nos nossos dias hoje, onde existem milhares e milhares de igrejas e milhares de pregadores em todo tempo e espaço, televisão, na internet, né, na multimídia de um modo geral, nas mídias de um modo geral. E nem sempre esses pregadores eles estão bem intencionados ou estão pregando de acordo, né, à submissão à palavra de Deus, né? Muitos estão envolvidos aí, muitos dos falsos, para o quê? Para matar, roubar e destruir. O que eles querem é o que você tem, né? E nós estamos aqui no Brasil, tem várias igrejas, não é, que nós temos vistos e ouvido testemunhos do que acontece nessas igrejas aí. Não é? Eles não estão interessados em sua vida, mas no que você tem para enriquecimento próprio. Então, a primeira coisa é essa. A segunda coisa, produz amor entre os irmãos. A instrução bíblica, ela vai produzir, né, amor no meu coração pelos meus irmãos. Não é esse amor emocional, esse amor sentimental. Não. É o amor bíblico, que está lá em Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 13, né, que suporta, que sabe que ama porque tem que amar mesmo. Não é porque o fulano é bonito, porque fulano é simpático, fulano é carismático. Não, o amor cristão, ele independe dessas coisas. Ele tudo suporta, ele tudo crê. Não é? Então, nós vamos amar os nossos irmãos conforme as Escrituras estão nos ensinando e nos chamando a amar. Não é? Terceira consequência desse texto de Paulo Timóteo o alimento espiritual, a nutrição espiritual. Não é? A sermos instruídos pela Escritura, nós o quê? Nós somos alimentados, né, espiritualmente em Cristo. Isso nutre a nossa fé, isso aumenta a nossa fé, isso dilata a nossa confiança em Deus. Então, por isso que é tão importante, né, a pregação da Escritura. Não existe culto sem uma pregação genuína da palavra de Deus, porque a igreja vai minguar, ela vai desfalecer, ela vai secar, ela vai ficar nanica, né, ela vai morrer de inanição, ela vai morrer de sede, né, ela vai definhar, ela vai secar. Entre todas as atividades realizadas no culto, o ensino ou a pregação da palavra de Deus é a mais importante e é a mais necessária. Não só importante, mas também necessária. Ela é a mais necessária. Sem isso, irmãos, nós não temos pregação. Os puritanos, eles defendiam que a pregação na igreja é a suprema ministração do Espírito. Olha só o discernimento desses irmãos, os puritanos. A gente perdeu isso em nossos dias. Nós perdemos isso em nossos dias. Mas, quando eu falo aqui, não são só os pastores, mas a membresia, de um modo geral, perdeu isso. A pregação na igreja das Escrituras é a suprema ministração do Espírito Santo. E nós precisamos, nós necessitamos, né, em nossa vida, dessa ministração do Espírito Santo através da pregação da palavra de Deus. Isso é muito sério, irmãos. Esse discernimento, né, dos elementos do culto. Né? Por que eu estou cultuando? Porque o culto, eu vou ao culto para ouvir Deus falar ao meu coração. Isso, para mim, é extremamente importante. Eu tenho uma necessidade primordial em ouvir a sua voz, em ouvir sua palavra e aplicá-la ao meu coração. É o culto. Isso é o culto. Mas, infelizmente, irmãos, no mundo moderno, a pregação tem perdido o fascínio que exercia no passado. Muitos consideram ultrapassada, especialmente depois do invento da televisão e da multimídia.
É verdade isso? É. Tornou-se banal demais. Né? Tornou-se banal demais. Né? Tornou-se banal demais. Porque nós não sabemos. Né? Por isso que é tão importante a comunhão na igreja. Por quê? Porque você conhece a vida do pastor. Ele está exposto para vocês. E o pastor conhece a vida de vocês. Essa exposição saudável, que não gera fofoca, nem disse-me-disse, mas que gera um fortalecimento, não é? Na comunhão, né, dos irmãos. Não é? Faz com que você tenha mais acolhimento quando ele prega, quando ele ensina a palavra de Deus, porque a sua vida também testemunha o que ele está pregando. Essas pregações televisivas, essas pregações pela multimídia, você não conhece a vida pessoal desses pastores. Eu não estou dizendo aqui para você deixar de ouvir. Ouça com seletividade. Selecione quem você vai ouvir. Esse é o ponto. Mas mesmo assim, né, você não tem acesso à vida desses homens. Você não está no dia a dia com ele. E isso é importante na comunhão, porque isso vai trazer conforto e consolo e descanso para o coração daqueles que se sentam para ouvir a palavra de Deus. Se a vida do pastor ela não é coerente com a sua pregação, tem algo errado. Não com a pregação, mas com ele. E muitas vezes ele pode estar com a vida totalmente torta e está pregando corretamente. Mas isso não justifica. Por quê? Pelos frutos conhecereis quem são as pessoas. Então deve haver uma coerência clara, transparente da vida do pastor com aquilo que ele prega. Para se há uma dissociação dessa realidade, irmãos, é preciso que você ou confronte seu pastor de uma forma amorosa, amigável, ou você, se você não der conta, saia da igreja, procura outra igreja. Isso é muito sério. Né? E em nossos dias, né, isso está muito comum. É muito comum esses apelos televisivos por dinheiro, dízimo, dinheiro, dízimo, dinheiro, dízimo. Se você conhecer a vida da igreja, se saber aonde esse tempo está sendo aplicado, não é? Muitos pastores, entre aspas, têm se enriquecido com isso, têm se tornado milionários. Né? E a vida deles, pessoal, não condiz com a vida dos pregadores da palavra de Deus. Os pregadores bíblicos não condiz. Não condiz. Eu não estou aqui contra a prosperidade, não é isso. Eu estou aqui contra essa exploração em excesso, né, que esses pastores fazem da vida material dos irmãos. Né? Não ousemos menosprezar o principal instrumento do evangelismo ou do culto, a pregação direta e cristocêntrica e genuína da palavra de Deus. Isso quem fala é o pastor MacArthur, né? Pela obra do que nós estamos vendo aqui, a obra do pastor Leandro Lima. Estou seguindo esse livro aqui, As Grandes Doutrinas da Graça, um curso de teologia reformada do pastor Leandro Lima. Então, ele traz isso aqui e ele traz essa fala aqui do pastor MacArthur. Ele diz justamente isso: não ousemos menosprezar o principal instrumento do evangelismo ou do culto. Porque o culto é evangelístico. Você está proclamando a graça de Deus. A proclamação direta e cristocêntrica da genuína palavra de Deus. Aqueles que desprezam isso, irmãos, não se converteram, estão enganando a si mesmos e não sabem o que estão fazendo na igreja. Esse é o fato. Os que desejam colocar a dramatização, a música e outros meios mais sutis no lugar da pregação deveriam levar em conta o seguinte: Deus intencionalmente escolheu uma mensagem e uma metodologia que a sabedoria deste mundo considera como loucura. O que é que nós estamos vendo hoje? Justamente isso aqui, essa crise de troca de lugar. Sai a pregação do foco, do principal, e entra-se dramatização,
entra-se louvores, entra-se dança, entra-se um monte de coisa. E no finalzinho, se sobrar tempo, aí você traz uma mensagem rápida para a igreja. Isso não é culto. Isso não é culto. Culto que só tem testemunho das pessoas, isso não é culto, irmãos. Por mais que possa trazer edificação para os outros, a gente ouvir, mas o testemunho é algo pessoal. É algo que Deus promoveu para alguém pessoalmente. Tem seu momento, né, de você falar? Tem. No evangelismo, tem, nas visitações, você pode trazer isso aí, mas no culto não é momento para isso. Culto é o momento para a exposição da palavra de Deus. Esse é o fato. Por isso que é tão importante. O principal elemento do culto aqui é a palavra de Deus. O segundo elemento aqui do culto também é a oração. Irmãos, todo culto ele é movido à oração. Observe os cantos que a gente canta na igreja. Todos que terminam com amém é oração a Deus. E nós paramos em nossa liturgia vários momentos do culto para estarmos orando, né? Iniciamos o nosso culto com oração e terminamos o nosso culto com oração. E no meio do culto, a oração. Então você vê que é um elemento também essencial, necessário ao culto. O pastor John Bunyan, ele define muito bem o que é oração. Eu vou ler aqui para vocês. Oração é derramar de modo sincero, consciente e afetuoso o coração e a alma diante de Deus por meio de Cristo, no poder e a ajuda do Espírito Santo, buscando as coisas de Deus que Deus tem prometido ou que sejam conforme a sua palavra, para o bem da igreja, como fiel submissão à sua vontade. A oração é uma das práticas mais comuns e enfatizadas pela Bíblia. Olha só, irmãos, que coisa linda aqui que ele fala aqui nessa definição de oração. É derramar de modo sincero, consciente e afetuoso o coração e a alma diante de Deus por meio de Cristo, no poder e ajuda do Espírito Santo. Isso é verdade, irmãos. Essa é o principal, não é, motor da oração. É esse derramar sincero, é esse coração contrito e quebrantado diante de Deus, que derrama sinceramente e conscientemente e afetuosamente, né, o seu coração a Deus. Por quê? Porque você sabe que ele vai lhe ouvir e que ele vai lhe responder. A oração, irmãos, também é um momento para que nós busquemos as coisas de Deus, que ele tem prometido em sua palavra. Ou que nós busquemos as nossas coisas, mas que sejam conforme a palavra de Deus, para o nosso bem e o bem da igreja. E também a oração, também nós nos colocamos diante de Deus como fiel, submisso à sua vontade. Porque a gente sempre ora, Senhor, segundo a tua vontade, e não a nossa. Isso é submissão. Então, a oração, ela traz, né, esse esboço assim diante de Deus, de sinceridade, de afeto, né, de alma e coração diante de Deus. Ela traz essa consciência de que é necessária a mediação de Cristo, é necessária a ajuda do Espírito Santo em nosso coração. É um momento também que nós buscamos, né, que nós pedimos a Deus, não é? É para que venha o seu reino, que seja feita a sua vontade aqui na face da terra e em nossa vida. É um momento também onde nós colocamos diante de Deus a nossa vontade, os nossos desejos, mas sempre segundo a sua vontade, nos colocando em submissão à sua pessoa e aos seus propósitos. A oração é fantástica, irmãos. Eu não sei se você se deleita na oração, mas eu me deleito demais nas orações. Demais. Porque é o momento mais íntimo que nós temos de comunhão com Deus. Você está só, você e Deus. E ele entra, ele adentra ao profundo do seu coração. Coisa que nem o seu esposo, nem a sua esposa, por muitas vezes, tem acesso. Você deixa participar. Mas Deus participa. Você está vendo como é profunda a intimidade? Por isso que é necessária essa sinceridade diante dele. Não é? Isso agrada a Deus.
isso enche o nosso coração, né? Isso transforma a nossa vida, né? E o principal aqui, irmãos, é quando nós nos submetemos à sua vontade. Por mais desejo que nós temos, né, em nossa vida, né, de prosperar, de crescer, né, de ter uma vida bonita, alegre, né? Todo mundo tem esses desejos. Isso é normal de qualquer cristão. Mas mesmo assim, irmãos, quando nós nos submetemos isso à vontade de Deus, parece que isso vem para nós com mais força, com mais garantia, não é? Porque nós estamos submissos à vontade de Deus. E Deus não rejeita um coração quebrantado, um coração submisso a Ele. Ele vai responder. Ele vai responder segundo a sua vontade. E muitas vezes, o nosso crescimento, a nossa prosperidade, né, ela vem sem nem mesmo nós pedirmos a Deus. Ele sabe do que nós necessitamos. Por isso que é tão importante a gente estar sempre em oração, pedindo a Deus que venha, seja feita a sua vontade e que venha o seu reino sobre nós e sobre a nossa nação, não é? A oração é uma das práticas mais comuns enfatizadas na Bíblia. De Gênesis a Apocalipse, você vai encontrar inúmeras, ou milhares, podemos assim dizer, de orações. Milhares, irmãos, milhares. Não é? Isso é um fato. E é interessante aqui que o maior exemplo que a Bíblia traz para nós a respeito da oração é Jesus. Jesus orou, irmãos. Orou muitas vezes durante o seu ministério. Isso é algo impactante para mim e para você. Quem poderia perguntar, mas Jesus precisava orar? Ele sendo Deus? Ele precisava disso? Irmãos, se está escrito, se está revelado, não é? É porque há propósitos de Deus em revelar e Jesus orava. E o principal propósito é que Jesus, através das suas orações, ensinava a seus discípulos a importância da oração. Que mesmo sendo Deus, ele orava ao Pai. Bom, se ele tinha essa necessidade, imagine nós, seus discípulos, a sua igreja. Por isso que Deus deixou, não é, nos revelou as orações de Cristo, né? Tem alguns textos aqui que eu vou ler com os irmãos aqui, né, a respeito da oração de Jesus. Não vou pegar aqui todas porque são muitos textos aqui, mas tem uns aqui que vale a pena a gente parar para analisar, né, e ver aqui. Né? Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. João 17. Talvez seja o texto mais, mais pregado, mais lido, né, a respeito da oração de Jesus Cristo. É um capítulo muito longo aqui, né? Mas ele vai tratar justamente da intercessão de Deus aqui, Jesus Cristo orando a Deus aqui. É chamado de oração sacerdotal de Jesus, né? Esqueça esse título aqui, porque às vezes isso confunde, né, o nosso entendimento do texto, né? Depois de fazer essas coisas, Jesus levantou os olhos ao céu e disse: Pai, olha só, então aqui ele começa a sua oração a Deus. É chegada a hora. Glorifica o teu filho, para que o filho glorifique a ti, assim como lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Olha só, o que é que Jesus está querendo aqui? Eu vou ser crucificado. Glorifica o teu filho. Glorifica o teu filho. Para que o filho te glorifique. Isso é, para que a minha obediência te glorifique. Para que o meu sacrifício te glorifique. Agora, ao propósito, a fim, assim como lhes desta autoridade sobre toda a humanidade, a fim de que
ele conceda a vida eterna a todos que ele desse. Olha só o propósito aqui. Glorifica a mim, né, para que eu te glorifique na minha obediência, no meu sacrifício de cruz. Mas com que propósito? Para que seja concedida vida eterna a todos os que lhe deste. Então ele começa a interceder aqui a favor de quem? Da igreja. E tem vários pedidos aqui de orar, nesse contexto aqui, não é? De Jesus Cristo. Olha o verso 9. É por eles que eu peço, não peço pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Olha só, ele intercedendo aqui pela sua igreja, pelos seus, não pelo mundo, mas por aqueles que tu deste a ele, não é? E tem mais coisas aqui. Olha o verso 14 aqui. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço, olha só aqui o verso 15 aqui, que os tire do mundo, mas que os guardes do mal. Tá uma oração interessante aqui, para você orar por sua vida nesse contexto de pandemia. Jesus orou por mim, pedindo que Deus me guardasse do mal. Senhor, guarda-me do mal conforme a oração de Cristo. Você está vendo como é importante a gente ter essas promessas, né, no coração e ver aqui, né, o exercício, né, ver aqui os ensinos de Cristo em sua oração sacerdotal, né? Olha o 17. Santifica-os na verdade. Quem nos santifica? É a verdade. Não é algo subjetivo. É a verdade de Deus que nos santifica, irmãos. Então precisamos conhecer a verdade de Deus. Ela nos santifica, ela nos separa das coisas, né, desse mundo, né? A tua palavra é a verdade. Olha só. Jesus intercedendo pela nossa santificação. Por meio de quê? Da sua palavra, por meio da pregação. Você está vendo como é importante a pregação e ensino da Escritura na igreja? Ela nos santifica. Você nem percebe isso, né? Mas é verdade isso. Por isso que nós crescemos espiritualmente, que a palavra de Deus está nos santificando por meio da pregação do Evangelho, quando ela é genuína, né? Quando ela é conforme a Escritura. Está na oração de Cristo, né? Olha que coisa interessante aqui no verso 20 aqui. Depois você para um pouco para você meditar nesse capítulo 17 do Evangelho de João. Não peço somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por meio da palavra que eles falarem. Vê o que é que Jesus está dizendo aqui a Deus, olhando aqui a Deus. Senhor, eu não peço só por mim, mas eu peço por aqueles pelos quais eles vão pregar para eles. Jesus está orando aqui por mim e por você, para que o nosso testemunho seja eficaz para levar outros a Cristo. Não peço somente por este, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por meio da palavra que eles falarem. Eles quem? A sua igreja, eu e você. Mais uma vez aqui, irmãos, né, essa necessidade, né, da oração, né, da igreja, e nós estamos orando por aqueles que nós queremos que se convertam. Senhor, levanta alguém. Se eu não posso ir, levanta alguém para ir testemunhar para eles a tua palavra, a tua pessoa. É a forma que há conversão. Né? A igreja primitiva adotou o modelo de Jesus na oração. Ora, se Jesus orou e a igreja primitiva adotou o modelo orar, nós devemos seguir o mesmo exemplo da igreja primitiva, quando ela orava. Não é? Vamos ver aqui em Atos 1, Atos 1, 14, né? Diz assim: todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Olha só. Perseveravam unânimes em oração. Aqui era, né, Jesus mandou que eles aguardassem o derramamento do Espírito Santo, né? Em Atos 1:8, né? Isso acontece aqui, né? E aqui vai acontecer a questão
o derramar do Espírito Santo sobre a igreja, né? Mas perseverar na oração, irmãos, não é? A oração dominical, né, foi o modelo de oração instituído por Jesus Cristo. Nós temos Jesus orando lá em João 17, uma oração pessoal dele. Depois você lê isso aqui. Nós temos visto que a igreja, no livro de Atos, orava o tempo todo. A gente sabe disso. Pedro preso, a igreja orava por ele. Paulo preso, a igreja orava por eles. E por aí vai. Pela perseguição, a igreja orava por isso. Nós temos as cartas do Novo Testamento. A igreja ali toda, não é? Sempre tem oração nessas cartas. Paulo intercede por eles. Eles estão orando por Paulo. E, sabe, sempre há esse mover da intercessão. Isso é necessário, né? É o óleo, o lubrificante da igreja, é a oração ao Senhor, para que a igreja caminhe na vontade e submissa a Deus. E Jesus Cristo deixou para nós, né, um modelo, não é? Um modelo de oração. Abra lá em Mateus, capítulo 6, né? A sua Bíblia lá em Mateus, capítulo 6. E nós vamos ter aqui justamente uma necessidade, né? É interessante que essa necessidade aqui, né, surgiu dos discípulos. Mas nós não podemos dizer que essa necessidade surgiu, não intrinsecamente dos discípulos, não. A gente pode entender que Deus colocou no coração deles a necessidade de saber orar. Não é? Então, os discípulos chegam para Jesus e perguntam: Senhor, nos ensina a orar. Essa foi a pergunta. Os discípulos fizeram Jesus aí em Mateus. Você pega aqui logo você pega aqui no capítulo 6, não é? E Jesus começa aqui em 6,6, dizendo o seguinte aos seus discípulos: Mas ao orar, entre no seu quarto e, fechada a porta, ore a seu pai que está em secreto, e seu pai que vê em secreto lhe dará a recompensa. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque eles pensam que por muito falar serão ouvidos. Não sejam, portanto, como eles, porque o Pai de vocês sabe o que vocês precisam, antes mesmo de lhe pedirem. Olha só, irmãos. Olha essa verdade aqui. Olha o que está acontecendo aqui. A revelação de Deus aqui, de Cristo aqui para os seus discípulos. Veja só. Porque o Pai de vocês sabe o que vocês precisam antes mesmo de lhe pedirem. Muitas coisas têm chegado às nossas mãos e nós nem pedimos a Deus. Por quê? Porque você não orou? Não. Porque Ele sabe do que você precisa. Aí Ele dá. Sem mesmo você orar. Mas isso não é justificativa para você deixar de orar, para você deixar de abrir o seu coração a Deus e compartilhar com Deus as suas necessidades. Isso faz parte do elemento de culto, do elemento de culto. E Jesus diz: portanto, orareis assim, orem assim. Então, ele dá um modo aqui. A oração aqui, irmãos, essa oração aqui, ela vai ter uma amplitude imensa. Isso aqui não é uma ladainha. Não pode ser uma ladainha. Não pode ser uma repetição ipsiliteris, isso aqui. Não pode se tornar, né, como muita gente faz. Ah, vamos orar ao Pai Nosso, papapá. Aí aquela oração em uníssono sobre o Pai Nosso. Mas não é isso só. Se você faz dessa forma, o exercício, né, o entendimento dessa oração está completamente errado. Porque essa oração aqui é um modelo que nós devemos ter, né, para nos dirigirmos a Deus conforme quem Ele é e o que Ele fez por nós. Observa a oração aqui como começa. Pai Nosso. Olha só. Então, só nesse início aqui, eu tenho que entender, né, que Ele é Pai e que eu me tornei seu filho. Por isso, eu posso chamá-lo de Pai.
Porque senão, não tem sentido, irmãos. Se você não passou pela experiência do novo nascimento, se Deus não colocou o Espírito de Cristo em você, que clama Abba, Pai, essa oração não tem qualquer significado, qualquer sentido, qualquer objetivo. Então, Pai Nosso, olha só, Ele é meu Pai, que está nos céus, olha só, Ele não é um de mim, Ele é completamente diferente de mim. Ele está nos céus, onde não há pecado, onde não há injustiça, onde não há juízo. Então, ele tá no lugar santo. Ele está completamente separado da minha realidade. Mas nem por isso ele deixa de intervir, porque ele me dá a garantia, ele me dá o direito, né, se podemos chamar assim, de lhe chamar de pai. Mas tendo esse discernimento, que ele está nos céus. Vai mais além aqui. Santificado seja o teu nome. Olha só. Nome é caráter, é pessoa, é o que ele é. Ele é separado, ele é santificado. Se você pegar as escrituras e caminhar por elas, você vai ver esses homens de Deus assim, né, engrandecendo, né, a santidade de Deus. Isaías, né, quando tem a visão de Deus, ele diz: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Santo, 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 3 vezes. Santíssimo. Ele sabe, né, que Deus ele é completamente outro. Ele não pode ser confundido, né, com uma pessoa como eu, ou com os meus sentimentos, ou com o que eu acho, com o que eu penso. Tem nada a ver com isso. Ele é completamente outro. Santificado seja o teu nome, ele é santo. Então eu tenho que me portar a meu Pai, que está nos céus e que é santíssimo. Aí vem reverência, aí vem prostração mesmo. Você se prostra diante dele, porque ele é o seu Senhor. Ele é um Senhor santo, né? Ele é um Senhor santíssimo. E eu tenho uma natureza pecadora. Aí ele vai aqui no verso 10. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Olha só aqui. Você está vendo que a primeira petição aqui, primeiro você reconhece quem é Deus. Segundo, vem a primeira petição aqui. Não são os meus desejos. Não é o que eu quero, não é isso. A primeira coisa mais importante para mim, para a igreja e para a oração da igreja é: Senhor, venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Porque a tua vontade é boa, perfeita e agradável. O teu reino a gente não tem nem ideia. A gente não tem nem ideia de como é o teu reino. Reino de justiça, sem pecado, de amor, de equidade, de santidade. Né? A gente não sabe o que é isso, irmãos. A gente tem um flash assim, muito rápido que seja isso. Mas nós não temos ideia do que é viver, do que é experimentar na plenitude do que é viver num mundo como esse. Nós vivemos num mundo ajuizado por Deus, que está morto no pecado e que Deus pesa a mão sobre esse mundo todos os dias para que os homens se arrependam. Está aí a pandemia para fazer isso. E quantos têm se convertido ao Senhor? Quantos têm reconhecido que escaparam desse vírus pela a poderosa mão de Deus, em sua graça e misericórdia? Observe nos testemunhos que você escuta por aí. Tirando os crentes que passaram pela pandemia e dão testemunho, mas quem não é crente? Eles vão dizer o quê? A medicina me salvou, aquele médico é muito bom, ele me salvou, a UTI me salvou. Eles vão dizer isso. Eles não estão glorificando a Deus. E Deus está chamando, irmãos, a esse povo, ajuizando esse povo para que esse povo reconheça que não é a medicina, não é a vacina, não é o tratamento preventivo que, irmãos, salva a sua alma do inferno. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Olha só. Não é qualquer vontade de Deus, irmão. Nós queremos que a vontade do céu, ela tome conta
de todas as vontades dos homens na terra. Olha esse pedido aqui. Olha a grandeza desse pedido. E você pode orar a Deus por isso. Senhor, venha o teu reino sobre a minha vida. Venha a tua vontade sobre a vida, não só sobre a minha vida, mas sobre a vida de todos aqueles que eu amo, que estão ao meu redor. Vem, Senhor. Você está trazendo o reino de Deus, a realidade, né, para a nossa realidade. Oração, irmãos. Oração. E como é que isso vem? Por meio da pregação do evangelho, por meio da igreja, por meio do seu testemunho. Aí vem o verso 11 aqui. Aí vem as nossas necessidades materiais. Mas veja o que ele pede aqui. O que é que Jesus ensina a pedir? O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. O pão nosso de cada dia. Satisfaça-se a cada dia com o que Deus tem lhe dado a cada dia. Isso é que é importante aqui. O pão de Deus é para cada dia. E é um milagre. Você hoje tomou café, comeu seu pãozinho com manteiga, seu café com leite, né, seu pão de queijo, né? Irmãos, isso não é à toa. Isso não é a mesmice de todas as manhãs. Mas isso é Deus que sabe qual é a sua necessidade e que põe na sua mesa o pão de cada dia. Mas aqui ele está mandando interceder por isso. Seja grato por isso. Aí o verso 12 aqui, então você agora começa aqui as necessidades do homem, a partir do verso 11. Perdoa nossas ofensas, as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos os nossos devedores. São duas coisas básicas na oração. Pedimos para nós o pão de cada dia, isso é o sustento da nossa vida, né? O pão representa isso. E a segunda coisa aqui, o perdão. Duas coisas básicas da nossa vida de relação com Deus, da relação com o nosso próximo. Duas coisas básicas aqui. Nós temos que pedir a Deus, Senhor, dá-me o pão de cada dia, a minha manutenção, o meu ganha-pão, o meu sustento. Segundo, Senhor, perdoa as minhas dívidas, que eu sou pecador. Perdão, pão e perdão, olha só, pão e perdão, porque sou pecador. E aí vai mais além aqui. Assim também como nós perdoamos os nossos devedores. Bom, se o Senhor me perdoa, eu tenho que perdoar os outros. Porque eu sei o tamanho, a dimensão do meu pecado. Mas eu não sei a dimensão do pecado do outro. Se ele me ofendeu, eu tenho que perdoar, porque a dimensão do meu pecado contra o Senhor é 10 vezes, ou 1000 vezes, ou 10 a quarta potência maior do que o pecado dele. Aí eu me coloco, irmãos, igual com o outro. Se Deus nos perdoa, eu tenho que perdoar o outro. Não existe, não é? Não tem outro tipo de conduta para o cristão diante dessa realidade do perdão. Eu peço perdão a Deus, eu recebo o perdão de Deus e da forma que eu recebo, eu tenho que dar no mesmo potencial, na mesma dimensão, perdoar os meus devedores. E aqui vem o verso 13 aqui. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-me do mal. A questão é, que tentação é essa e que mal é esse que a gente deve pedir para Deus nos livrar? Dentro do contexto aqui, nós temos vários indicativos. Primeiro, não me deixe cair na tentação de relaxar na oração, de te ver como Deus, né? de desembocar somente em meus desejos egoístas. Livre-me disso, Senhor. Não me deixe cair nessa tentação. Não me deixe cair na tentação de não perdoar os meus devedores, de guardar rancor, de guardar ira. Não me deixe cair na tentação, Pai, de não querer fazer a tua vontade, não querer a tua vontade. E nem estar preocupado em que teu reino venha e tome conta dessa terra. Não me deixe cair na tentação, Pai, de querer mais do que o pão diário,
de querer esnobar, de querer, Senhor, pensar só em riqueza, conforto, em conforto e só isso. Mas não, Senhor, me livra dessa tentação, de cair no orgulho da prepotência. Livra-me desse mal, o mal do teu juízo, o mal do teu juízo sobre a minha vida. Aí vem aqui o finalzinho. Ele encerra, olha como ele encerra aqui. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Tudo é teu. E nada é meu. Tudo que é meu é teu. Porque teu é o poder. Poder. Todo o poder de Deus, irmãos. O reino. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Então, irmãos, Jesus Cristo nos ensina, não é? Nos ensina a orar, a trazer a consciência, não é? A termos em plena consciência, né, que os elementos do culto, meu culto pessoal e meu culto comunitário, a pregação, que é a instrução da palavra de Deus e a oração, irmãos. Nós não podemos perder essa dimensão. Por isso que nós oramos na igreja, né? A oração do Pai Nosso enfatiza, primeiro, o relacionamento entre nós e o Senhor Jesus Cristo, o nosso Pai. Segundo, preocupa-se com a glória de Deus em primeiro lugar na nossa vida e no mundo em que estamos vivendo, né? Terceiro, tem espaço para pedirmos pelas nossas necessidades físicas o pão de cada dia. E contempla as nossas necessidades espirituais, perdão, livre da tentação e do mal. E por fim, irmão, a oração do Pai Nosso, ela reconhece a absoluta soberania de Deus sobre tudo e todos, o reino, o poder e a glória para sempre. Um culto autêntico não omite qualquer uma dessas características. Um culto autêntico, irmãos, ela mantém a instrução pela palavra de Deus e pela oração. Um culto autêntico, ele está cheio de agradecimento a Deus, de gratidão a Deus, de pedidos a Deus, de intercessão e de exaltação ao nome do Senhor. Instrução da palavra e a oração do Senhor. Vamos parar por aqui. Semana que vem eu vou estar falando sobre o louvor, a ceia, e se der tempo, gestos e posturas, né, no culto a Deus. Isso aqui é muito interessante, esse terceiro ponto aqui. Vamos parar por aqui, né? Agradecer ao Senhor pelo seu ensino que Ele nos deu hoje, né? Por meio da sua palavra e por meio da sua graciosa graça e bênção sobre as nossas vidas. Vamos orar ao Senhor. Pai, obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado, Senhor, pelo que nós ouvimos hoje a respeito dos elementos do culto. A instrução por meio da tua palavra e a oração, Senhor. Pai, que sejamos cuidadosos, Senhor. Que sejamos, Jesus, cautelosos. Que estejamos atentos, Senhor, a esses dois elementos básicos para a nossa vida. Porque deles depende para o nosso crescimento, a nossa comunhão com o Senhor, a nossa maturidade. Desses elementos depende, Senhor, toda a nossa vida, Pai, de comunhão com o Senhor e com os irmãos. Desses elementos da pregação da Tua palavra, Senhor, da instrução da Tua palavra e da oração, depende da nossa relação com o Senhor, os nossos pedidos, nossos desejos, a nossa alegria, o nosso gozo, o nosso sustento, os nossos livramentos, Pai. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus, por quem Tu és. Pela forma que o Senhor se relaciona conosco, que o Senhor se expõe para nós. Obrigado pela instrução da Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus. Vamos te gratos, Senhor. Amém.